Perfeito. Do you hear any echo now? No, né? I think it's perfect. Great. So we can start. Welcome again. It's a great pleasure to have you all here at FACAMP. I thank you very much, Professor Evelyn, to be co-hosting the panel with me. We are in this Personal Data Protection and New Technologies panel. It's a pleasure to be here with you. Evelyn, I'll give you the word, and then we can go on. You're muted. So I was saying thank you for inviting us to be here with you again. And in this panel, I suggested to bring Professor Diego Garcia Ricci, and I'm gonna give some words about him, but later when he's going to intervene today, and we agree that today he's gonna participate in Spanish, so we are going to practice your Spanish. So until now, well, thank you for everybody to be here. Yes, it's a pleasure. Vocês me entendem quando eu falo português? Diego e Evelyn? Sim? Ah, então eu acho que eu vou continuar em português. Graça, você me entende no português brasileiro? Ah, então perfeito, fica até mais simpático, né? Então eu vou passar a palavra para a nossa primeira palestrante, que vai conversar com a gente sobre o controle, tem que traduzir agora, né? Tá aqui. The control and pedagogical role of control authorities. The case of Portugal. Então, o caso de Portugal, a função das autoridades nacionais de proteção de dados pessoais, pedagógica e também de controle. A professora Graça foi uma grata surpresa, ela foi muito recomendada por um amigo comum que nós temos. Ela é professora da Nova School of Law de Portugal, membro do Data Governance Chair, então ela é do South European Google Data Governance Chair da Nova School of Law, é cofundadora do Observatório para a Proteção de Dados Pessoais. Ela também é professora da Escola Lusófona, né, de Direito, e, enfim, professora assistente da Faculdade de Direito Universidade Lusófona, e eu tenho muito prazer em dar as boas-vindas e passo a palavra para você. The floor is yours. Graça. Muito obrigada, professora. É um gosto muito grande estar aqui convosco online, embora eu espero que daqui por um tempo possamos ter a oportunidade em Portugal ou no Brasil de estar presencialmente. Eu estive recentemente no Brasil, no estado de Santa Catarina, e imagino que tenha sido daí que veio a sugestão do meu nome. Como a professora disse, eu vou-vos falar, tenho aqui uma brevíssima apresentação, onde vou tratar do papel de controle, mas sobretudo do papel pedagógico que as autoridades de controle têm, colocando um enfoque muito específico no caso português, no caso de Portugal, não é? Espero que neste momento estejam a ver a minha apresentação, os meus PowerPoints. Vejo aqui algumas cabeças a abanar, portanto imagino que sim. Em primeiro lugar, dar aqui um contexto, não é? O que é que são as autoridades de controlo? As autoridades de controlo são as entidades que, ao abrigo do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, têm como função controlar o cumprimento deste regulamento, não é? São o equivalente à Agência Brasileira de Proteção de Dados que existe no Brasil e que existe uma autoridade semelhante noutros países. Portanto, é uma figura que está prevista no Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, já estava prevista numa diretiva de direito da União Europeia de 1995, portanto não é uma figura nova que tenha sido introduzida por este regulamento, é, digamos assim, uma figura que está bastante consolidada já nas regras do direito da proteção de dados, tal como ele foi concebido e está desenvolvido na União Europeia, não é? Em Portugal, temos uma autoridade de controlo chamada Comissão Nacional de Proteção de Dados, que é conhecida pela sigla CNPD e que é, portanto, a entidade que em Portugal tem como função fazer a fiscalização do cumprimento das normas de proteção de dados pessoais.
E, como o próprio nome sugere, não é? Autoridade de controlo, esta autoridade tem um papel preponderante de garantir o cumprimento das regras de proteção de dados, não é? E, portanto, tem um papel sancionatório, não é? De aplicar sanções, de aplicar coimas, que tem uma função, sobretudo, dissuasora, não é? Quando se aplica uma coima, a ideia é um pouco não só dar um exemplo, não é? Mas também dissuadir que o mesmo tipo de prática volte a acontecer. Portanto, tem esta função não só de sancionar, mas também de procurar evitar que o incumprimento se volte a repetir por aquela organização ou por outra organização. E não faltam em Portugal exemplos práticos recentes da aplicação deste poder sancionatório, não é? Um primeiro, já mais antigo, de 2018, é esta aplicação desta coima, desta multa, a um hospital em Portugal, o Hospital do Barreiro. Foi-lhe aplicada uma sanção de 400 mil euros, porque neste caso o hospital dava acesso indevido a demasiadas pessoas a processos clínicos, portanto a informação de saúde muito sensível, e a Comissão Nacional de Proteção de Dados aplicou uma coima de 400 mil euros. Um caso mais recente e que também foi muito mediatizado aqui em Portugal foi a aplicação de uma coima em 2023 ao inquérito realizado pelo Instituto Nacional de Estatística, que foi uma coima bastante elevada, 4,3 milhões de euros, e que está neste momento a ser discutida em Portugal, nos tribunais. Portanto, há este papel de controle sancionatório preponderante, mas também há um papel pedagógico que está expressamente reconhecido no Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, e do qual há vários exemplos também aqui em Portugal, não é? Há uma diretriz, umas orientações de 2022 sobre marketing direto e comunicações eletrónicas, não é? Porquê? Porque aqui em Portugal a Comissão Nacional de Proteção de Dados recebia muitos pedidos, muitas queixas de pessoas relativamente ao recebimento de e-mails e de mensagens não solicitadas, não é? Porque não autorizavam ou porque não davam o seu consentimento naquele caso em concreto, e a Comissão Nacional de Proteção de Dados decidiu emitir estas diretrizes, que têm, no fundo, um papel pedagógico de procurar explicar como é que as comunicações eletrónicas, não é, devem ser realizadas de modo a garantir o cumprimento da legislação de proteção de dados pessoais. E estas diretrizes têm um impacto muito, muito significativo, não é? Porque, como eu vos dizia há pouco, esta é uma das áreas onde há mais queixas em Portugal de pessoas singulares, dos chamados titulares de dados, não é? Portanto, tem um papel pedagógico muito, 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 muito importante. O segundo exemplo, também bastante significativo, é de 2023, também muito recente, e diz respeito às medidas de segurança que devem ser aplicadas, não é? Uma das obrigações que o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados prevê no artigo 32 é que, além de todo um conjunto de outras obrigações, há uma obrigação de segurança, não é? De garantir a segurança do tratamento dos dados pessoais, e nesta diretriz, a Comissão Nacional de Proteção de Dados compromete-se, ou melhor, a Comissão Nacional de Proteção de Dados enuncia uma lista concreta de medidas, não é, que podem ser aplicadas pelas empresas para cumprir esta obrigação. Portanto, mais uma vez, estas diretrizes têm um papel pedagógico bastante forte e bastante intenso, porque é uma área de facto onde havia muita desorientação sobre o que é que se devia fazer. Dar-vos aqui também uma nota de que, como há sempre esta tensão entre o poder de controlo e o papel de controlo e o papel pedagógico que a autoridade de controlo tem, recentemente, o ano passado, tomou posse uma nova presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, a professora Paula Meira Lourenço, e ela veio dar nota de que a Comissão Nacional de Proteção de Dados tem necessariamente de ter um papel pedagógico junto das empresas, mas naturalmente também será inflexível quando houver incumprimentos que devem ser sancionados, não é? Mas, portanto, o exercício dos poderes da Comissão Nacional de Proteção de Dados está sempre sobre esta tensão, não é? Sobre esta função um pouco paradoxal entre, por um lado, ter uma função de sancionar e de aplicar coimas, não é? E, por outro lado, ter esta função pedagógica de explicar quais são as estratégias, quais são as medidas, quais são as soluções que devem ser implementadas para o cumprimento do regulamento.
No caso português, há porém um problema muito grave, não é? Que é o facto de, como podem ver aqui, a Comissão Nacional de Proteção de Dados ter muito poucos recursos e muito poucos meios para desempenhar a sua função, não é? Para garantir a sua função. Inclusive, vejam esta nota da anterior Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, a professora Filipa Calvão, que disse mesmo publicamente no último ano do seu mandato que era frustrante ser Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, porque efetivamente tinha muito poucos meios, e inclusive falava aqui nesta entrevista muito interessante, numa angústia de trabalhar sem meios, não é? E o problema de trabalhar sem meios é que na escolha paradoxal entre ter um papel pedagógico e aplicar coimas, não é? Acaba por haver sempre um certo pendor para um dos lados, não é? E neste caso em Portugal tem sido o pendor um pouco mais para a aplicação de coimas e de sanções do que propriamente um papel pedagógico muito proativo. Se repararem nas datas das diretrizes que eu vos disse, são de 2022 e 2023, e o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados é de 2016, não é? Portanto, há aqui muitos anos onde faltou, de facto, este papel mais pedagógico por parte da Comissão Nacional de Proteção de Dados, e as coimas não deixaram de surgir. Portanto, entre este dilema de optar por uma das vias, o caminho preferencial tem sido por outro, embora a Comissão Nacional de Proteção de Dados também tem um papel muito importante no que diz respeito à realização de eventos, nomeadamente conferências e outro tipo de ações de sensibilização junto das empresas e junto da população em geral. Uma última nota para vos dizer que na União Europeia não se pode esquecer o papel pedagógico de uma outra entidade, que é o Comitê Europeu de Proteção de Dados, não é? O Comitê Europeu de Proteção de Dados é uma entidade que reúne as várias autoridades de controle de todos os Estados-membros, não é? Tem assento a autoridade de controle portuguesa, a espanhola, a francesa, a italiana e por aí adiante, e também entre a sua missão também estão lá elencadas a necessidade de emitir orientações gerais, diretrizes, recomendações e boas práticas, como podem ver, para efetivamente clarificar a maneira como o regulamento deve ser aplicado. É este papel pedagógico do Comitê Europeu de Proteção de Dados acaba por substituir um bocadinho a ausência de mais orientações por parte da Comissão Nacional de Proteção de Dados portuguesa, mas depois também tem um outro lado paradoxal, que é em países onde há autoridades muito, muito ativas, por vezes tem havido algumas posições de autoridades de controle que nem sempre estão bem articuladas com a posição do Comitê Europeu de Proteção de Dados, o que acaba por gerar algumas discordâncias, não é, e divergências entre os Estados-membros, que depois pode colocar problemas para empresas que estão presentes em mais do que um país da União Europeia, não é? Porque se a autoridade de controle espanhola tem uma determinada interpretação sobre uma norma do regulamento e a portuguesa tem outra norma, tem outra interpretação, tem uma interpretação diferente, não é? Isto pode gerar muitos problemas e muitas dificuldades para as empresas que estão em Portugal e em Espanha. Mas, de qualquer maneira, eram estas as principais notas que eu tinha para partilhar convosco, e agora estou naturalmente disponível para responder a perguntas que tenham. Muito obrigada, professora Graça. Alô? Agora deu certo, parece. Rápido, obrigada por manter o horário. Uma pena que a gente não possa ficar discutindo mais. E uma pergunta, assim. Primeiro, queria saber se alguém da plateia, enfim, vocês têm prioridade, né, os estudantes, os pesquisadores, professor Diego, Débora. Não? Graça, como funciona o orçamento da Comissão Nacional de Proteção de Dados Pessoais em Portugal? Porque você falou que eles não dão conta, né? Não estão conseguindo, é uma questão de número de pessoas, né, também. Sim, há dois problemas, não é só um problema de orçamento. O orçamento da Comissão Nacional de Proteção de Dados é atribuído pela Assembleia da República, ou seja, é o nosso Parlamento, o Parlamento português, que
atribui uma verba à Comissão Nacional de Proteção de Dados, mas uma parte do seu orçamento também vem uma percentagem das coimas que são aplicadas, ou seja, imaginemos que a Comissão Nacional de Proteção de Dados aplica uma coima num determinado montante, não é? Há uma parte do montante que vai buscar, mas é pequena, é insuficiente, que vai buscar. Mas a maior parte do orçamento vem do Parlamento Português. Porquê? Porque, como a Comissão Nacional de Proteção de Dados tem de ser uma autoridade independente, não é? A forma que se encontrou para procurar garantir esta independência, além de outras regras que existem, nomeadamente na designação do presidente e de outros aspectos, que foi colocá-la numa espécie de, não vou dizer a palavra tutela, não é? Mas sobre este chapéu do Parlamento Português, que é, digamos assim, a Casa da Democracia. Mas há um outro problema que a nossa Comissão Nacional de Proteção de Dados tem, que é para recrutar pessoas. Por exemplo, a Comissão Nacional de Proteção de Dados não pode simplesmente abrir um concurso aberto ao mercado em geral. Só pode recrutar os seus membros junto de funcionários da administração pública, o que dificulta bastante, não é? Porque o número de pessoas que são especialistas na proteção de dados pessoais, não é? Na administração pública é bastante reduzido. Portanto, eu diria que estes dois desafios estão relacionados, não é? E conduzem à situação que nós temos hoje em dia. Ótimo, muito interessante. Aqui no Brasil a gente tem o mesmo problema, é um ramo do direito muito novo, né? Os especialistas ainda estão surgindo, né? Quem diz que tem muitos anos, né, Débora, de prática de proteção de dados, a gente até desconfia aqui, mas a nossa NPD, apesar das questões de orçamento e de pessoal, está muito ativa. A gente tem vários processos sancionadores já andando. O que a gente teve foi uma preocupação muito grande em não condicionar o orçamento dela nas multas aqui no Brasil, né? Isso foi assim central, mas acho que uma das grandes questões que a gente tem visto me parece, né? Assim, off the topics e sem conversar oficialmente com a NPD, é um receio de aplicar multas muito altas em agentes privados. Então, a gente vê que os primeiros processos sancionadores estão saindo contra entidades governamentais, autarquias, né, que são grandes usuários de dados pessoais, a quem a nossa LGPD se aplica, obviamente, e aí, a menos que tenha, assim, um incidente muito grave, alguma coisa muito grande, né, geralmente envolvendo essas grandes plataformas digitais, a gente não tem a aplicação de multa, e ainda assim, a multa como uma última instância, né? Tentando sempre primeiro essa questão de educar e tal, mas eu não sei se você tem essa impressão aí de Portugal, nós somos muito parentes, né, de cultura, Brasil e Portugal, uma diferença, uma dificuldade cultural mesmo dos empresários brasileiros de dedicarem orçamento, esforços, pessoas internas para a proteção de dados pessoais. É um pouco assim, eu luto para manter os meus impostos em dia, né, e estar compliant com coisas básicas, tipo direito trabalhista, e ainda me vem aqui uma super regra de proteção de dados pessoais. Você vê isso em Portugal também? É igual, é exatamente igual. Ou seja, e nós ainda temos aqui uma diferença, não é? Que nós somos um país mais pequeno e a maior parte das nossas empresas são o que nós chamamos pequenas e médias empresas, são PMEs, não é? São empresas muito pequenas, não é? E como a professora dizia, e muito bem, as prioridades das pequenas e médias empresas orçamentais, não é? Não são o compliance com a proteção de dados, não é? Têm outras prioridades, não é? Querem alocar os seus recursos a outro tipo de coisas, não é? Portanto, a realidade é precisamente a mesma. Embora eu acho que nos últimos 2 anos essa cultura de proteção de dados tem-se vindo a alargar a mais pessoas. E eu acho que também com a mudança geracional que nós vamos assistir nos próximos anos de alguns gestores, não é? Pelo menos aqui em Portugal, também pode afetar mais uma mudança cultural no sentido de haver outro tipo de preocupações, não é? É verdade. Um outro tema muito polêmico que está acontecendo aqui no Brasil, a gente está prestes a promulgar uma nova lei de inteligência artificial. E
a nossa ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, já se colocou à disposição e está pleiteando ser a autoridade também central do sistema de inteligência artificial. Como está isso em Portugal? Aqui em Portugal, olha, professora, há 15 dias eu participei numa conferência organizada por uma associação aqui daqui de Lisboa, onde o objetivo era precisamente discutir esse assunto, porque nós na União Europeia temos também um regulamento de inteligência artificial, que prevê uma autoridade também, uma autoridade de supervisão do mercado, e aqui em Portugal ainda não se sabe quem vai ser a autoridade, não é? E já várias autoridades portuguesas, como nós dizemos aqui, se puseram em bicos de pés, não é? Manifestaram-se disponíveis para. E uma dessas autoridades que lá estava foi precisamente a Comissão Nacional de Proteção de Dados Pessoais, estava também a ANACOM, que é a Autoridade da Regulação das Comunicações, estava também a Autoridade da Concorrência, que também se habilitou, e estava a entidade reguladora da comunicação social, da atividade jornalística, não é? Essa não fez questão, mas tanto a da concorrência como a da proteção de dados pessoais, como a das comunicações em geral, se manifestaram com interesse em ficar com a função. Interessante, né? Vamos acompanhar aí os próximos capítulos. Professora Graça, agradeço muito a sua participação. Peço desculpas que a gente está correndo aqui com o tempo, né? Por causa também aí da limitação de horário do professor Diego. Fica à vontade para ficar com a gente quanto tempo você quiser. E eu esqueci de avisar no começo, mas eu gostaria de avisar vocês que nós estamos gravando e depois essa gravação vai ser editada e nós vamos colocar todo o nosso congresso dentro do YouTube da Facamp, tá? Do perfil da Facamp, então vai ter um acesso público e etc e tal. E aí eu passo a palavra à minha co-coordenadora, professora Evelyn, para apresentar aí o professor Diego. Muito obrigada, Graça. Muito obrigada. Muchas gracias. Ahora les voy a dar unas palabras, ¿me escuchan bien? De el doctor Diego García Ricci. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Toronto, maestro en Derecho por la misma universidad y licenciado por la Escuela Libre de Derecho. Actualmente se Evelyn, desempeña como profesor de la I think your Universidad internet connection is not Interamericana very desde good. el año 2017. Fue profesor asistente también de la Universidad en Toronto de 2017. Él ha colaborado con instituciones aquí en México. Sí. Or, let me see. Wait. Evelyn, talvez você queira repetir, porque a conexão estava muito ruim e a gente escutou muito pouco do currículo maravilhoso do professor Diego. Se você quiser repetir rapidamente, acho que vai ser ótimo. Agora ficou melhor no final a sua conexão, acho que você trocou de aparelho, né? There, can you hear me there? Better, okay. Okay. Quiero leerles unas líneas sobre el profesor doctor Diego García Ricci. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Toronto, maestro en Derecho por la misma universidad y licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho. Les comentaba que actualmente el doctor García Ricci es profesor de la Universidad Iberoamericana desde el año 2017. Él fue también profesor asistente en la Universidad de Toronto del año 2012 al 2017 y que en México ha colaborado con instituciones de la talla del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el entonces IFAI o INAI, y también ha participado en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, también fue parte del Centro de Investigación y Docencia Económicas, ha sido profesor en diversas instituciones universitarias, tanto nacionales como del extranjero, y también es autor de obra jurídica. Por ello, me complace cederle la palabra al doctor Diego García Ricci. Bienvenido. Muchas gracias, Evelyn. Thank you very much, Karine, for hosting this wonderful panel, and thank you guys in FACAM for hosting this the conversation. I don't know what
do you guys prefer if I deliver my presentation in English or in Spanish? The only thing is that my slides are in Spanish, so I can give the presentation in English if you think that's better, or in Spanish. It's your call. Diego, continúa en español. Okay. Nosotros intentamos comprender. Yo tengo mucha vergüenza de hablar portuñol, pero yo comprendo bien y pienso que todos acá. Entonces, Ok, muy bien. Entonces seguiremos en español. Voy a hacer algo muy breve porque ya tenemos el tiempo encima. Y solo quisiera presentar un marco general de cómo está regulada, cómo están presentes los desafíos en el uso de la inteligencia artificial y la protección de los datos personales. Como ustedes saben, pues la inteligencia artificial está siendo un fenómeno que está abarcando la vida económica, social e incluso cultural de muchos países. Y parte de ese reto que ahora enfrentamos es la falta de regulación, la falta de leyes que nos ayuden a entender dónde vamos a poner los parámetros de regulación, de desarrollo de la tecnología, en donde exista un adecuado balance entre las grandes empresas y los ciudadanos. En ese sentido, pues ustedes conocen más o menos las definiciones de la inteligencia artificial. Me parece importante la que la Unión Europea ha dado y que tiene que definir a la inteligencia artificial como esa capacidad, esa habilidad que tienen las máquinas de presentar las mismas capacidades que los seres humanos en cuanto al razonamiento, aprendizaje, creatividad y su capacidad de planear. La inteligencia artificial permite que los sistemas tecnológicos perciban su entorno y se relacionen con él, resuelvan problemas y también actúen con un fin específico. Los sistemas de inteligencia artificial también son capaces de adaptar su comportamiento en cierta medida y analizar los efectos de acciones previas y de trabajar de manera autónoma. Bueno, la inteligencia artificial no es algo nuevo, ha estado presente desde hace más de 50 años. Lo que ha cambiado mucho es la capacidad de almacenamiento de los datos. La capacidad de almacenamiento ha aumentado exponencialmente en las últimas 2 décadas, principalmente, y ahora se cuenta con una gran cantidad de datasets, ¿no? de bases de datos que pueden ayudar a estas máquinas a pues, desarrollar procesos similares a los de la inteligencia humana. En ese sentido, conviene mucho destacar que el único marco regulatorio claramente definido hoy día es, digamos, a nivel multilateral, es el de la Unión Europea. La Unión Europea justo este año ha sacado la ley, como se conoce, o el reglamento de inteligencia artificial, que es de marzo de 2024. O sea, es un marco regulatorio sumamente claro que ha establecido una serie de reglas a los países que integran la Unión Europea, que son muy puntuales respecto de qué uso se le puede dar a la inteligencia artificial y qué otros están completamente fuera de la disposición de los propios países. Aquí viene más o menos un poco la síntesis, ¿no? De este reglamento que acabo de mencionar. Algo que es muy importante es que sí, la Unión Europea definió ciertos usos que están prohibidos y son aquellos que planteen riesgos inaceptables, ¿no? El reglamento de la Unión Europea también establece unos códigos de buenas prácticas que pueden ser incorporados con unas medidas de autorregulación que pueden ser muy útiles para mantener un buen uso de los sistemas de inteligencia artificial. Y finalmente, algo que me interesa mucho destacar es que la entrada en vigor del reglamento va a tener diferencias de tiempo, pero lo que me interesa mucho subrayar es que este reglamento de la Unión Europea va a ejercer mucha influencia en el resto de los países del mundo, en países en Latinoamérica como México, va a tener que mirar el desarrollo normativo europeo y va a tratar de homologar sus propias leyes a lo que ha hecho ya la Unión Europea. En ese sentido, me gustaría aquí presentarles cuáles son los riesgos que hoy por hoy se consideran inaceptables. Y uno es que se utilice la inteligencia artificial para fines
de manipulación, que a través de los programas de inteligencia artificial puedan manipular a las personas. Otra cuestión que está prohibida es utilizar la inteligencia artificial para hacer puntuaciones sociales, lo que se conoce en inglés como un racial profiling o economic profiling, ¿no? Que midan a las personas en función de predicciones donde se utilicen algoritmos basadas en categorías de datos. Ese uso ha quedado completamente prohibido por la Unión Europea y en ese sentido, pues se vuelve algo importante a considerar por el resto de los países. Y el otro riesgo que parece inaceptable de la Unión Europea es que se utilicen los sistemas de inteligencia artificial para hacer identificaciones de personas a partir de datos biométricos en tiempo real y a distancia. O sea, que solo las máquinas determinen la identidad de una persona a partir de uso de algoritmos. Claro, esto tiene unas excepciones como ahora veremos. Y en ese sentido también me parece importante destacar que ya cuando los sistemas presentan un riesgo alto, quiere decir que sí se pueden utilizar, pero que tienen que cumplir con otro tipo de requisitos. Por ejemplo, sistemas que lleguen o puedan afectar la seguridad o los derechos humanos tienen que ser evaluados antes de su comercialización, o sea, antes de que entren en su puesta en marcha por las autoridades que cada uno de los países así lo definan. En ese sentido, nos da una idea de que la inteligencia artificial evidentemente no está prohibido su uso, simple y sencillamente se tienen que tomar ciertas salvaguardias para eso, para poder llevar esto a cabo a buen término. Bueno, eso en el parte de el marco regulatorio de la Unión Europea, pero también existen otras resoluciones que son importantes considerar, como puede ser la resolución de la Privacy Global Assembly, que es la Asamblea Global de Privacidad, que ha establecido también una resolución que tiene que ver con la inteligencia artificial generativa. ¿Qué quiero decir con esto? La que ya genera nuevos productos a partir de los datos y el uso de algoritmos. Por ejemplo, aquí aparecen algunas de las cuestiones, los principios que ha adoptado la Asamblea de Privacidad Global, ¿no? Que, por ejemplo, tiene que haber transparencia, cómo funcionan los sistemas, tienen que procurar utilizar los menos datos posibles, tiene que haber un respeto a los derechos, tiene que haber bases legales para la utilización. Son uno de los principios que ha determinado esta organización, que es la Global Privacy Assembly, que lo que hace es agrupar a todas las autoridades de protección de datos del mundo, ¿no? Entonces, muy importante esto. Luego también me gustaría destacar aquí este informe que hizo la relatora de las Naciones Unidas sobre el uso de los sistemas de inteligencia artificial en, en materia, perdón, el uso de datos personales por los sistemas de inteligencia artificial. Y esto, como ustedes ven, es muy reciente, es de 2023, de agosto, y algo que destaca mucho la relatora es que los sistemas deben ser transparentes y explicables. ¿Y qué quiere decir eso? Que las personas tienen que ser capaces de conocer qué es lo que está haciendo en la medida de lo posible un sistema de inteligencia artificial. O sea, presentar con transparencia y lo suficientemente claro a las personas qué va a hacer el sistema y cómo ese sistema pudiera llegar a tomar decisiones que pudieran llegar a repercutir en su esfera jurídica. Ahora, el uso de los sistemas de inteligencia artificial puede llevar riesgos. Esto no quiere decir que vaya a suceder, pero que sí pueden llegar a suceder. Y por eso es que el enfoque de la Unión Europea, su punto de partida son los riesgos, evitar riesgos que puedan causar un daño a las personas. Y en ese sentido, aquí aparecen algunos de los riesgos más comunes. Uno, que se tomen decisiones de manera automatizada, sin considerar a las personas, que esas decisiones automatizadas tengan sesgos de tipo social, ¿no? Que el reconocimiento de las personas se haga a través de sistemas biométricos de reconocimiento facial que puede llevar a errores. Y también otro de los grandes retos que se pueden presentar son la violencia contra personas que pertenecen a diferentes grupos étnicos, ¿no? Que pueden estar en una situación de vulnerabilidad. Créanme que los ejemplos que hemos podido notar
uno de los grandes problemas está en el uso de reconocimiento facial a través de cámaras y se ha presentado problemas, por ejemplo, en Estados Unidos. De hecho, en Brasil hubo también un proyecto de utilizar cámaras, videocámaras para reconocimiento facial y eso conlleva el riesgo de que no vayan a ser representados. Ahora, algo importante es que la Unión Europea sí permite el uso de reconocimientos faciales siempre y cuando tenga como finalidad esto que aparece aquí, la búsqueda selectiva de personas concretas que estén involucrados en actividades como pueden ser explotación sexual de seres humanos, búsqueda de personas desaparecidas, ¿no? También cuando la utilización del reconocimiento facial sea determinante para preservar la vida o la seguridad física de las personas frente a amenazas como terrorismo, la localización o identificación de una persona sospechosa de haber cometido un delito, también puede ser utilizado un sistema de reconocimiento facial para esas finalidades. Y al final del día nos dice que para que puedan utilizarse estos sistemas, antes se tienen que hacer evaluaciones de impacto, que el sistema haya sido registrado ante la propia Unión Europea y que exista una autorización de parte de un juez. Ahora, en el caso de México, ya con esto voy cerrando, sí se han dado muchos casos donde se ha utilizado la inteligencia artificial para modificar fotografías de personas. Y en ese sentido ha abierto una gran conversación en el país. Decir, bueno, si utilizamos la inteligencia artificial de datos públicos, de fotografías públicas, y damos un resultado diferente, se estaría contraviniendo o no la ley. Y el resultado es que en México todavía no lo tenemos regulado, pero se están presentando este tipo de problemas. No, entonces, por ejemplo, hace poco hubo un caso muy escandaloso en el Politécnico Nacional, donde un alumno alteró a través de sistemas de inteligencia artificial fotografías de sus compañeras, las presentó como fotografías de tipo íntima y las vendió. Entonces, esto es algo que empieza a aparecer, ¿no? La manipulación hecha a través de los sistemas de inteligencia artificial y cómo fue capaz de presentar a unas mujeres de una forma que realmente no existen y que pudo comercializar a partir del uso de los sistemas de inteligencia artificial. Finalmente les digo que en México hoy por hoy no existe una ley que regule la inteligencia artificial, pero sí tenemos algunas otras que nos pueden ayudar a mitigar este tipo de problemas. Y una es la que tiene que ver, por ejemplo, con la parte de el uso de la protección de los datos personales, algo que sí tenemos en México. Tenemos una ley de protección de datos personales, tenemos autoridades que protegen y también hay otros tipos de leyes que pudieran auxiliar en los problemas que se están presentando a partir de la generación de esta nueva información utilizando sistemas de inteligencia artificial. Entonces, simplemente señalar que en México todavía no tenemos una ley específica que aplique a la inteligencia artificial. Tenemos muchos desarrollos, propuestas legislativas, pero hoy por hoy no lo tenemos y seguramente el modelo basado en riesgos de la Unión Europea va a ser uno que tendremos que considerar nosotros para poder crear un marco regulatorio más adecuado al uso de la inteligencia artificial. Bueno, yo con esto cierro y les agradezco mucho la invitación. Muchas gracias, doctor García Ricci, por su excelente presentación. Quisiera ver si alguien en el público tiene alguna pregunta para el doctor. Si no, aprovecharía yo para hacer algunas preguntas. No sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta. Ok, adelante. Hola Diego, mucho gusto. Gracias por su presentación. Yo gostaria de saber los desafíos de implementar inteligencia artificial dentro de una compañía. Yo pienso que es una materia multidisciplinar, entonces diversas áreas seriam responsáveis, pero que área tu entendes que seria
el PMO da inteligência artificial numa companhia? Sí, o sea, son muchas áreas las que intervienen en esto y aquí lo que importa mucho es, uno, el uso de los datos. Si se está usando muchos datos personales, hay que tomar en cuenta que si hay legislación que regula la protección de los datos personales, entonces estos principios nos ayudan mucho porque nos dan una guía en el sentido de que hay que tratar de usar los datos personales al mínimo. ¿Me explico? Ser muy transparentes. Si se van a usar sistemas de inteligencia artificial, se tiene que informar a las personas. Si es una compañía y esa compañía presta servicios a personas, la compañía tiene que decir, sus datos van a ser analizados por sistemas de inteligencia artificial. O, por ejemplo, decir, está usted interactuando con un sistema de inteligencia artificial. O, por ejemplo, decir, los datos que usted nos proporcione los podremos utilizar para hacer análisis utilizando la inteligencia artificial. Entonces, en la medida que se sea transparente, ¿verdad? Que se utilicen los datos al mínimo, es una forma correcta de usar la inteligencia artificial, ¿no? Lo que sí está claro es que no está prohibido usarlo, pero el uso conlleva responsabilidades y una de esas son estas dos. Uno, la transparencia de informar en todo momento cuándo se utilizan datos y cuándo no. Y cuándo también los productos que nos ofrecen fueron configurados con la ayuda de la inteligencia artificial. Y finalmente, yo cerraría con esto, que si una persona reclama autoridad intelectual sobre un producto o la protección de sus datos, ¿no? Hay que ser muy sensibles y escucharles, ¿no? Porque puede ser que se generen nuevos productos con el uso de la inteligencia artificial y una persona diga, esa es mi información. Hay que escuchar un poco y tratar de establecer. Miren, cierro con este ejemplo. ¿Ustedes lo alcanzan a ver? ¿A quién se parece esta persona? Frida Kahlo. A Frida Kahlo. Esta fue una imagen usada con inteligencia artificial. Y vino un colega y me preguntó, ¿puedo usarla como portada de mi libro? Y le dije, ten cuidado, porque se parece mucho a Frida Kahlo. Y la imagen de Frida Kahlo está protegida. Entonces, uno, es arriesgado. Dos, tienes que decir que esto lo generó inteligencia artificial. Y si a alguien no le gustó, es posible que te reclame. ¿Me explico? Al final, movieron los algoritmos y produjeron otra imagen, no la tengo aquí, que ya no se parece tanto a Frida Kahlo. Pero vean lo que es capaz de producir un sistema de inteligencia artificial, ¿no? Y hay personas que pueden tener esto. Entonces, lo que yo más recomiendo es, digan que fue usado, que se utilizó la inteligencia artificial para que precisamente, pues, todo quede de manera transparente y se eviten un poco de problemas. Bueno, pues gracias. Muchas gracias, muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta para el doctor Diego. Sí, adelante, Karen, por favor. Yo tengo. Muchas gracias, profesor Diego. Tengo muy interés en saber más de la legislación de protección de datos personales en México. ¿Cómo entiendes que la base legal para processamento de dados personales por la inteligência artificial funcionará em México? No mundo inteiro, discutimos o uso do legítimo interesse, né? Mas mesmo o legítimo interesse traz dificuldades, né? Dentro dos direitos dos titulares, a possibilidade do opt-out. E como você analisa, vê isso, por favor? Miren, hoy, al día de hoy, no hay ninguna ley que regule la inteligencia artificial. Entonces, pero sí tenemos leyes de protección de datos personales. Y aquí va a importar mucho que en el uso de la inteligencia artificial se respeten los principios de protección de datos personales. Y uno de los principios de protección es la minimización de los datos.
¿Y qué queremos decir con eso? Que se utilicen los menos datos posibles para llegar a un resultado. Pero antes de eso, también existe el consentimiento, ¿no? Que la persona consienta el uso de sus datos para el uso del sistema de inteligencia artificial. Entonces, los principios de protección nos ayudan, ¿no? A hacer uso de la inteligencia artificial cuidando la privacidad de las personas. Lo que sería contrario a la protección de datos personales es, por ejemplo, que se usaran los datos de las personas con sistemas de inteligencia artificial y esas personas no lo supieran. Eso sería contra los principios de protección de datos personales. Entonces, vamos ahorita a estar en una situación en México un poco incierta, porque si bien no hay leyes de inteligencia artificial, sí están las leyes de protección de datos y la gente va a empezar a querer aplicarlas, ¿no? Entonces, vamos a suponer que después un sistema de inteligencia artificial produce una imagen como esta y va a llegar, vamos a suponer que Frida Kahlo está viva y va a decir, yo no quiero que uses tú mi imagen. Entonces va a empezar a hacer sus derechos de cancelación, de oposición, de rectificación sobre los sistemas de inteligencia artificial. Entonces vamos a entrar en un periodo muy interesante porque la gente va a empezar a aplicar los derechos en materia de protección de datos personales en los productos que va a generar la inteligencia artificial. Vamos a ver qué pasa. Lo mejor es que exista una ley que permita el uso de la inteligencia, pero esa ley también nos va a mandar a la protección de los datos. Entonces, la buena noticia es que si se cuenta con leyes de protección de datos personales, hay manera de ejercer derechos. Entendo, mas então o professor entende que a base legal aplicável seria o conhecimento, não o legítimo interesse, cumprimento de contrato. ¿La base legal cuál sería? Para o tratamento de dados pela inteligência artificial, pelo algoritmo de inteligência artificial. Seria o consentimento. Yo pienso que sí. Se tendría que informar y obtener el consentimiento de las personas. A O lei mexicana, en la política de privacidad se tiene que informar. a lei mexicana ela é parecida com o GDPR europeu? Ela se inspirou? Tá, Sí, se inspiró mucho en la ley europea. interessante. Entonces, el consentimiento es aquí el que nos va a dar la base legal o que la ley lo permita. O sea, una ley del Parlamento permite el uso de la inteligencia artificial. Pero aquí es donde importa mucho lo que está prohibido, ¿no? Lo que no es aceptable. No se pueden usar los sistemas de inteligencia artificial para clasificaciones sociales. Entonces ahí empezamos a jugar con eso. É um pouco diferente aqui no Brasil. É curioso ver essas diferenças na América Latina. Aqui no Brasil, o consentimento ele tem que ser muito mais forte, é muito mais inspirado no GDPR, e ele tem essa obrigação de ser livre, né? Então, o fato dele ser livre implica ele poder ser revogado. Depois que você colocou o dado dentro do sistema, esquece, né? Então, o que está se defendendo aqui muito no Brasil é o legítimo interesse mesmo. Okay. Isso, e não daria para colocar numa política como trouxe a Mariana. Enfim, é uma discussão muito rica, né? Mas é interessante que no México o consentimento de vocês é visto de uma forma um pouco diferente, né? Interessante. Muito obrigada. Bueno, muchas gracias. Agradecemos la presencia del doctor Diego García, que ya nos había comentado que tenía otra reunión, por eso lo despedimos. Muchísimas gracias por su Muchas participación. gracias. Bonita tarde. Continuamos, Karen, por favor. Cedo la palabra. Vamos lá, então, passando a palavra para a Débora. A Débora é uma amiga de profissão muito querida, né? A gente se encontrou já muito aí em discussões sobre a Lei Brasileira de Proteção de Dados Pessoais, sempre foi uma discussão muito rica. A Débora tem uma carreira na iniciativa privada muito bonita, ela foi durante muitos anos, 15 anos, né, da Claro, que é uma empresa que todos vocês conhecem, da área de telecom, ela foi diretora, foi a DPO e a Head de Privacy da Claro, mas atualmente ela está enveredando por uma área mais acadêmica, ela é professora convidada do IBMEC, que é uma instituição bem conceituada aqui no Brasil,
fez o mestrado dela em Maastricht, que é uma escola muito famosa lá na Holanda para questões de privacidade e proteção de dados pessoais, e ela foi coordenadora também do grupo de altos estudos para cloud computing aqui no Brasil, e ela se propôs a trazer aqui um pouco para vocês os resultados do mestrado dela, da pesquisa de mestrado dela em Maastricht, que é sobre a discriminação algorítmica sob o GDPR. Então, Débora, muito obrigada pela sua generosidade, gentileza em aceitar estar aqui conosco, e the floor is yours. Obrigada, Karen. Eu que agradeço pelo convite. Estou muito feliz por integrar esse painel nesse evento com você, com a doutora Evelyn Teles e os demais participantes, as demais pessoas da audiência. Eu não trouxe PowerPoint, mas eu vou usar a minha colinha para falar um pouco sobre o tema, né? E o meu estudo, ele basicamente se refere a um questionamento sobre se o GDPR seria suficiente para endereçar as questões de discriminação que surgem em relação à discriminação algorítmica, inclusive fazendo aí uma correlação e uma conversa com as leis, né, as diretivas antidiscriminação no âmbito da União Europeia, né? A minha pesquisa, ela não tratou do AI Act, quando eu concluí o meu trabalho, né, ele ainda não tinha sido aprovado, mas, além disso, o regime jurídico do AI Act é voltado para a tecnologia e está baseado bastante na responsabilidade pelo produto, né? O foco são os usuários dos sistemas de inteligência artificial, que são empresas ou pessoas físicas que usam esses sistemas, né? E não os titulares, né? Então, por conta desse foco distinto, apesar da importante governança e das medidas que são importantes aí no regime jurídico do AI Act, o foco aí da minha pesquisa foi o GDPR e a regulação antidiscriminação, na verdade, as diretivas, né? Então, primeiro, a gente sabe que hoje a gente vive aí a era da inteligência artificial. Como o professor Diego colocou, a principal questão aqui é o fato de que a inteligência artificial... Só um minutinho, viu? Só um instante. Um instantinho. Como o professor Diego falou, a inteligência artificial, ela já existia, mas ela foi potencializada com o aumento da capacidade de processamento das máquinas, né? E isso, junto com o fenômeno do Big Data, né, que são os grandes datasets utilizados aí a partir da coleta de pontos de dados em números, né, que são decorrentes da nossa hiperconexão de hoje em dia, né, porque hoje em dia nós temos os celulares, nós temos a internet, nós temos a internet das coisas gerando muitos e muitos pontos de coleta de dados. Muitas vezes se coleta o dado sem saber exatamente para que se vai utilizar ainda, em muitos casos, né? Claro que essa é uma das discussões. E aí, os algoritmos, eles fazem correlações. E essas correlações, elas são inferências a partir do modelo que é estabelecido lá no algoritmo, e essa inferência, como o próprio nome diz, ela não reflete toda a realidade, ela é uma aposta, ela é uma probabilidade de que o resultado seja aquele, com base numa correlação que foi feita pelo algoritmo, que não necessariamente envolve causalidade, né? Então, justamente por não necessariamente envolver causalidade, é que a gente também vê situações em que o algoritmo está usando agora a velocidade com que a nossa pupila se move,
se a pessoa tem pet ou não tem, se a pessoa está rolando a tela para baixo rápido ou devagar. E esses atributos, eles sozinhos não dizem nada. Mas a partir das correlações que são feitas, são criados, eles são encaixados em determinados atributos que podem gerar discriminação. Por exemplo, a pessoa, numa palestra da Sandra Vasta, que fala bastante sobre isso, ela disse, olha, você muitas vezes tem um pet, joga videogame e tem uma determinada idade, ele vai te colocar um score de crédito baixo, porque ele vai entender que você não tem aí a capacidade financeira suficiente para determinados compromissos financeiros, né? Então, vão sendo criadas categorias a partir de correlações que os algoritmos preparam, e isso pode gerar discriminação, né? A gente teve também recentemente o caso da Amazon, cuja ferramenta de recrutamento foi tirada do ar porque eles eliminavam de cara candidatas mulheres. E por que isso? Porque essa ferramenta ela era treinada com base no quê? No histórico da Amazon. O histórico da Amazon é de homens brancos, né, pertencentes aí a uma determinada posição social, ascendendo dentro da organização a determinadas posições. Então, como mulheres na base histórica deles, né, no dataset de treinamento, não apareciam em posições relevantes ou em boas performances, então eles eliminavam de cara as mulheres do processo seletivo da Amazon e eles tiraram essa ferramenta do ar, né? Então, esses são pequenos exemplos. E aí a gente teve no âmbito da União Europeia dois casos, um do Uber e outro do Deliveroo, em que foi questionado, houve um questionamento por parte de motoristas. O Deliveroo é como se fosse um iFood na União Europeia, em que eles disseram, olha, o algoritmo, eu não sei como é que ele está atribuindo a minha nota, mas essa nota ela vai interferir, inclusive, na minha remuneração como usuário dessa plataforma e trabalhador parte dessa plataforma, né? Então, aconteceram questionamentos nesse sentido e existem esses elementos aí que a gente tem. Só que o que a gente tem no âmbito da União Europeia? A gente tem, de um lado, o artigo 22 do GDPR, tratando das decisões automatizadas, e de outro, as diretivas. Aí a gente tem o artigo 22 do GDPR, ele é uma espécie de queijo suíço, né, no entender dos próprios doutrinadores da União Europeia, porque ele estabelece uma regra geral, que é a regra geral de proibição de decisões automatizadas, né? Então, a regra geral é essa. Então, a proibição da tomada de decisões unicamente automatizadas. Aí, o GDPR vai lá e estabelece 3 exceções. A primeira é o consentimento expresso do usuário. A segunda é a existência de lei nos Estados-membros ou lei no âmbito da União Europeia, fixando a possibilidade de tratamento, né, de decisão automatizada e estabelecendo as salvaguardas aplicáveis. E o terceiro aspecto, a terceira exceção, é a execução de contrato. Eu não mencionei, eu não estou falando na ordem que aparece no GDPR, tá? No GDPR, acho que a primeira é o consentimento, não sei, é a execução de contrato, não sei. E aí, depois, o GDPR vai lá e estabelece a exceção da exceção. Por quê? Porque ele diz assim, olha, você tem esses casos em que você pode tratar dados, mas você não pode usar dados pessoais sensíveis nas decisões automatizadas, né? Então, a gente tem isso. E, além disso, a gente tem algumas regras para essas exceções, que são o quê? São as necessidades de salvaguardas técnicas estabelecidas no âmbito do GDPR para que sejam utilizadas essas 3 possibilidades. Então, por mais que você possa utilizar, você tem que usar salvaguardas técnicas. E aí, o GDPR dá como exemplos
o direito de expressar seu ponto de vista, de o titular expressar seu ponto de vista, e o direito de contestar essa decisão automatizada. Aí a gente vê algumas discussões que vêm acontecendo, que vêm sendo travadas no âmbito da União Europeia. A primeira discussão é sobre o direito à explicação. Por quê? Porque o artigo 22 do GDPR sozinho, ele não fala especificamente em direito à explicação, mas ele fala sobre isso no Considerando 71. O que acontece lá? O que acontece? Qual é uma das regras de interpretação do âmbito da União Europeia? É que os considerandos, eles estabelecem parâmetros de interpretação da lei, mas eles não são letra de lei, né? Então, existem muitos legalistas na União Europeia que dizem, olha, entendo que não existe direito à explicação por esse motivo, que ele está previsto no Considerando 71. Por outro lado, existe doutrina, e nesse aspecto vou citar a Maya Brican, que é professora lá na Universidade de Maastricht, e que é juíza da Corte de Justiça da União Europeia, foi minha orientadora, que ela diz, olha, a gente precisa dar uma análise um pouco menos procedimental ao artigo 22 do GDPR e ao GDPR em si. Então, a gente precisa entender qual é o objetivo. O próprio artigo 22, quando ele fala nas salvaguardas, ele fala sobre direito de expressar seu próprio ponto de vista e de contestar a decisão, que afete juridicamente seus direitos ou que, de alguma outra maneira similar, afete aí seus direitos e liberdades. Como que o indivíduo, ela coloca, vai expressar seu próprio ponto de vista se não há uma explicação a respeito de como funciona aquele algoritmo, né? Não faria sentido. Além disso, existem artigos sobre direitos dos titulares que tratam de decisões automatizadas também e sobre a obrigação de dar transparência. Então, a combinação do artigo 71 com os artigos de direito titulares, e além disso, uma interpretação menos procedimental, né, e mais relacionada com a finalidade do regulamento, ela traria essa possibilidade. Então, aí a gente passa para as exceções a essa proibição. A primeira é o consentimento, mas no âmbito da União Europeia, né, e de forma muito semelhante aqui no Brasil, já que a gente foi inspirado neles, o consentimento ele não é uma base, não parece ser uma base legal adequada, pelo fato de que primeiro você treina essa inteligência artificial e ele inclusive usa seus dados para criar as inferências, né? E aí, mesmo que você, como a Karen falou um pouco antes, mesmo que você revogue o seu consentimento, seu dado já foi usado para aquele treinamento, já parametrizou aquela ferramenta, então não faz sentido nenhum em revogar, porque ele já está lá. E aí não vai refazer, né? Quem faz não vai refazer a ferramenta. E segundo, porque é pouco prático, do ponto de vista de execução, você usar o consentimento para um tratamento de dados que requer uma quantidade imensa de dados para acontecer. Então, as dificuldades do consentimento seriam essas. Existe a segunda questão, que é a execução de contrato. A execução de contrato, ela está prevista na União Europeia dizendo como necessária para a execução de contrato entre controlador e titular. Então, essa questão da necessidade, ela foi muito discutida no âmbito da União Europeia. Por quê? Porque a gente tem um caso famoso da Meta, que é o C252 de 21, em que a autoridade alemã de direito da concorrência fez alguns questionamentos, e um deles era se o Instituto da Necessidade, como se configuraria a necessidade para fins de estabelecimento e execução de contrato. Por quê? Porque a Meta estava usando a execução de contrato como base legal para fazer suas recomendações de conteúdo para os titulares de dados. Então, o que a autoridade alemã queria saber era, olha, o que é necessidade para esse fim? Então, se ele está fazendo uma recomendação
e se ele está também recomendando o uso de outros produtos da Meta, o que deve ser considerado necessidade para enquadrar como execução de contrato? E aí, a Corte de Justiça da União Europeia, eu vou localizar aqui, porque é uma cotação específica. O julgado disse o seguinte: é necessário quando o tratamento deve ser entendido como necessário quando ele é, abre aspas, objetivamente indispensável para uma finalidade que é inerente à obrigação contratual pretendida perante o titular de dados. Então, ficou entendido por esse caso que a Meta não poderia estar usando a execução do contrato para suas recomendações, porque não era um elemento inerente ao funcionamento dos seus produtos, né? E aí isso também deve ser objeto de nossa atenção ao analisar a necessidade para a execução do contrato como como exceção para o uso de decisão automatizada, para que não caia qualquer coisa dentro desse arcabouço, né? E aí, em relação às leis dos Estados-membros, eu fui pesquisar algumas leis que tratavam do artigo 22 do GDPR para entender como dos membros específicos estavam cuidando do assunto, né? E aí eu cheguei, no meio dessa pesquisa, a um artigo do professor Jean-Claude Malgeri, que é professor da Universidade de Leiden, também na Holanda, e o nome do artigo, para quem tiver interesse, é Automated Decision Making in the EU Member States, the Right to Explanation and Other Suitable Safeguards. E aí, o que acontece? Ele disse, Débora, olha... se você Oi? puder mandar para a gente depois o link, se tiver link, Mando, tem link. super obrigada. Tá bom. Agora, é engraçado, eu estou achando esse título estranho. Eu usei mais de um artigo dele, eu vou só confirmar, inclusive, se eu estou colocando o título certo, mas eu vou dizer, eu posso até dar uma olhada no final. Então, aí, ele disse, olha, eu identifiquei a lei de 9 Estados-membros e eu identifiquei 3 características interessantes. A primeira característica interessante foi a explicabilidade. A segunda foi o aspecto procedimental e a terceira foi o aspecto da avaliação de impacto algorítmico. Então, aí, na parte de explicabilidade, o que ele identificou? Que leis na Alemanha e na França, elas estabeleciam, aí sim, na letra da lei do Estado-membro, a obrigação de explicação. Então, existe aquela discussão no âmbito da União Europeia, lá existem as pessoas mais aferradas, mais ligadas à letra da lei. Então, a Alemanha e a França resolveram com base nisso. Aí, depois, a gente teve essa questão procedimental na Irlanda. E aí, na época da pesquisa dele, Reino Unido. Só que aí a pesquisa dele foi anterior ao Brexit, e eu não sei como é que ficou, de fato, no âmbito do UK, essa questão. Mas e aí, como minha pesquisa era no âmbito da União Europeia, eu acabei não aprofundando. Mas o fato é que ele dizia, olha, essas leis, elas praticamente reproduziram o teor procedimental do GDPR. E o terceiro caso era o caso mais interessante, que era a lei da Eslovênia. E por que me pareceu mais interessante? Porque a lei da Eslovênia estabelecia uma avaliação de impacto algorítmico, em que deveria ser feita uma avaliação de como aquele algoritmo poderia estar impactando os direitos titulares, os direitos e liberdades dos titulares de dados. Então, essa lei, entretanto, foi revogada, mas ela estabelece um parâmetro muito interessante, que, de todo modo, pode ser usado, que é a avaliação de impacto algorítmico baseada no Data Protection Impact Assessment, que é o DPIA, né, do artigo 35 do GDPR. Então, ele instrumentaliza
o princípio da equidade, né? O princípio do fairness. E ele é muito importante para que se estabeleça uma avaliação que se fala ex ante, né? Anterior à colocação em prática, ou à divulgação, à colocação em prática especificamente, né? Daquela solução. E não numa dinâmica ex post, que seria justamente quando o titular já foi afetado, e aí ele vai procurar exercer o seu direito utilizando os institutos do artigo 22. Então, na minha avaliação, a análise de impacto algoritmo como forma de instrumentalizar o fairness seria importante. E aí, falei sobre o GDPR, e aí vou falar um pouquinho sobre as diretivas antidiscriminação da União Europeia, e aí eu vou pegar aqui a colinha, porque eu não sei os números. E aí os números dizem o seguinte, os números das leis, né? Nas áreas de trabalho e emprego, a Diretiva de Reformulação de Gênero 2006/54/EC proíbe a discriminação com base no gênero. A Diretiva de Igualdade Racial, que é de número 2000/43/EC, aborda a discriminação com base na raça e na origem étnica. E a Diretiva de Igualdade no Emprego, então são 3 que falam de trabalho e emprego. A Diretiva 2000/78/EC proíbe a discriminação com base em deficiência, orientação sexual, religião, crença e idade. Na área de consumo, o gênero é protegido pela Diretiva 2004/113/EC e a raça ou origem étnica é protegida pela Diretiva 2000/43/EC. Então, aí vocês vão ver que existem falhas, porque as diretivas elas são muito associadas especificamente a determinados grupos protegidos e a determinadas relações. Então, por exemplo, um dos problemas que surgem com isso hoje na economia das plataformas, né, nós temos aí os motoristas de Uber, por exemplo, que não têm, ou do iFood, enfim, os profissionais da gig economy, eles não têm a relação de emprego reconhecida. Ele tem uma relação com aquela plataforma que não é uma relação de emprego. Então, eles não conseguem usar as leis, as diretivas de discriminação no emprego, porque ali a plataforma não é considerada um empregador, e aí, então, ele ficaria desprotegido. Quem é que vai sair em socorro dessa pessoa? É o GDPR. Assim como nos casos do Deliveroo e do Uber, que eu mencionei um pouco no começo, e que eu posso mandar também, Karen, as decisões das 2 autoridades sobre esses assuntos. E aí eu já estou praticamente chegando no final da fala, então, assim, em resumo, a minha conclusão existem diferenças, né, entre o GDPR e as diretivas, primeiro porque o GDPR é um regulamento que se aplica a todos os países da União Europeia da forma como está. Segundo, as diretivas elas precisam ser transpostas para a legislação local por meio de leis dos Estados-membros, e nessa transposição muitas vezes acontece a diferença aí de interpretação dos seus termos, que foi algo que já aconteceu no âmbito da proteção de dados com a Diretiva 95/46, e o fato é que nessas áreas de gap das diretivas de discriminação, em resumo, o GDPR poderia vir enfim, auxiliar. É claro que a gente está falando de coisas muito complexas, né? Porque o tratamento de dados da inteligência artificial, ele tem muitos problemas de opacidade, ele tem outras questões, mas o fato é que o GDPR ele poderia sair em socorro e complementar e suprir as lacunas das diretivas, e além disso poderiam existir esforços entre as autoridades para cobrir também, para unir esforços no sentido de cobrir esses aspectos todos. E aí, para finalizar, eu queria concluir, e aí eu vou ler, porque eu queria deixar uma lição da Ruth Bader Ginsburg,
Um dos livros que eu li para esse trabalho é interessante porque é um livro anterior a esse hype da inteligência artificial, que é Profiles, Probabilities and Stereotypes, que é do Frederick Schauer. E é interessante porque ele traz muitos racionais e muitos elementos que eles, mesmo assim, são aplicados hoje nesse nosso mundo da inteligência artificial, né? Então, a Ruth Bader Ginsburg, ela foi juíza da Suprema Corte, e no livro do Frederick Schauer, ele comentou um caso em que ela foi relatora, que era um caso do Instituto Militar da Virgínia. Esse Instituto Militar, ele não admitia mulheres, porque mencionava que estudos estatísticos mostravam que as mulheres não eram suficientemente resistentes às práticas educacionais muito rigorosas que eles implementavam para seus alunos, né? E por muito rigorosas, nos termos do próprio Instituto Militar, em suas razões de defesa, estavam o rigor físico, o estresse mental, igualdade absoluta de tratamento, ausência de privacidade, regulação minuciosa do comportamento e doutrinação em valores desejáveis. E eles apresentaram um estudo estatístico que demonstrava que mulheres não se qualificariam para fazer parte de uma instituição de tanto prestígio, né? E aí, a Ruth Bader Ginsburg, ela, no seu voto, ela não questionou a validade empírica das estatísticas apresentadas pelo Instituto. Mas ela baseou a sua decisão no fato de que essa diferenciação não era legítima, de acordo com os princípios de equidade que informam a Constituição dos Estados Unidos, né? E aí, a respeito dessa decisão, o Frederick Schauer mencionou o seguinte, abre aspas, perdão, a juíza Ginsburg oferece a possibilidade de que até mesmo uma correlação estatística genuína entre o gênero e o grau de tolerância ao estilo educacional do Instituto Militar da Virgínia, em vez de ser vista como uma justificativa para a discriminação, poderia ser melhor entendida como um produto da discriminação. E isso porque nós não estamos nem falando em datasets de treinamento, porque certamente aí fecha aspas, né? Aí certamente nessa análise estatística eles pegaram institutos do próprio dados do próprio Instituto Militar que não tinha até então mulheres em seus quadros, né? Então o meu ponto é esse, assim, essa lógica, que é inclusive anterior à inteligência artificial, ela precisa ser a base das soluções que a gente precisa pensar a respeito da inteligência artificial e da discriminação algorítmica, que é a lógica da equidade, né? Então, é isso. E é por isso que o princípio do fairness e a avaliação de impacto algorítmico são alguns dos elementos que eu considero importantíssimos e centrais. É isso. Desculpa pela ultrapassagem aí, por passar um pouco do tempo. Oi, Débora, muito obrigada. Muito interessante essa palestra. Imagina, estamos dentro do nosso prazo, que é até às 7, né? Uhum. Adorei a conclusão lógica da equidade, avaliação de impacto algoritmo importante. Alguém tem alguma questão? Alguém gostaria de fazer alguma questão? Mais uma reflexão aqui, né? Ouvindo tudo que a professora falou e também sobre a implementação, né, da inteligência artificial nas empresas e a preocupação dos vieses, né? Porque com isso tem as discriminações, né? E também a partir do momento que você vai alimentando a inteligência artificial, com isso vem o viés, né? Então, queria ouvir de você o que você pensa sobre isso, como as empresas estão alimentando, né, a IA para não ter evitar vieses. É isso. Tá, obrigada. Esse é um ponto super importante, inclusive porque as empresas, de uma maneira geral, né, e aí eu hoje dou consultoria para outras organizações também, elas colocam todas as suas fichas e todas as suas justificativas no machine learning, né?
Eles dizem, não, é a máquina que aprende, e aí você coloca o dado lá e a gente não sabe nem por que ele chegou lá. Mas aí quando a gente vai ler material de especialistas técnicos, eles dizem, olha, o que o machine learning vai fazer é você que vai dizer, é o desenvolvedor que vai dizer onde é que ele quer que a máquina chegue. Então, essa coisa de que o machine learning ele faz tudo e ele faz tudo sozinho, ela não é verdadeira, né? Ela é uma fantasia, uma ilusão, é uma justificativa. E aí o caminho para chegar lá, eu diria, seria o seguinte, seria a empresa ter uma governança de inteligência artificial, mas aí ter uma governança com stakeholders que tenham recebido poderes para dar suas opiniões, para dar suas sugestões, para fazer suas análises, né? E que, inclusive, os times de desenvolvedores, as pessoas que vão estabelecer esses parâmetros, sejam diversos, né? Tenham pessoas diversas, homens, mulheres, todas, todos, todes, né? Pessoas com deficiência, pessoas sem deficiência, pessoas de várias origens étnicas, com várias origens diferentes, vários tipos de cabeça, né? Vários tipos de formação, que possam identificar onde podem existir os possíveis problemas, né? Então, eu diria isso, assim, governança e governança efetiva com diversidade. Aliás, eu acabei não mencionando um ponto, porque não era o ponto central, mas era a questão da revisão humana, né? Porque no GDPR, ele faz menção expressa à necessidade de que uma das salvaguardas seja o elemento humano revisando, né, as decisões nos casos em que é possível, em que é permitido usar decisões automatizadas. E, por exemplo, de forma similar, esse humano não pode ser alguém que vai olhar o que disse o algoritmo e fazer o que ele fez. Ele tem que ser uma pessoa que está lá utilizando uma política, e aí essa pessoa vai ter uma política com inúmeros elementos e inúmeros critérios, e aí esses critérios e esses elementos, eles vão informar aquele indivíduo junto com o algoritmo. Então, o eventual erro que está no algoritmo, ele pode ser minimizado pela revisão humana, né? Agora, o problema disso é que as empresas querem... Isso aconteceria no caso do indivíduo questionar, certo? Por quê? Porque o que se diz hoje em dia é que não, hoje eu quero cada vez menos atrito. Então, eu não preciso ter que interagir com uma pessoa humana para fazer a minha operação rodar. Isso pode trazer dificuldades também. Mas, enfim, espero ter respondido a pergunta. Débora, muito obrigada Oi. pelas suas explicações, foram muito elucidativas. Uma questão que me traz aqui em relação aos pontos que você trouxe, né, trazidos pela GDPR, que é o direito de contestar, o direito à explicação, e como tudo isso pode ser operacionalizado em termos práticos, né? Porque eu fiquei pensando naquele exemplo que você comentou, né, de não prosseguimento de uma oferta de emprego, como que muitas vezes o profissional vai se candidatar e ele sequer sabe qual foi o racional utilizado pelos algoritmos pelo qual ele não foi, não caminhou dentro do processo seletivo, né? Então, como ter essa explicação, como contestar isso, né? Como expressar seu ponto de vista dentro de um contexto que não se é sabido, ou se for sabido, como tornar isso palatável, né, para os usuários. É um tema espinhoso, mas acredito que e deve ser bastante recorrente, não?
Sim, e é um tema muito interessante, justamente por isso, porque esse direito do titular, ele precisa ser efetivo, né? O direito de revisão de decisões automatizadas, ele é um direito. Então, assim, o que vai acontecer? Primeiro, no mundo ideal, deveria haver uma... no mundo ideal, a empresa ela deveria colocar lá dizendo: eu faço recrutamento e seleção e eu uso um algoritmo que utiliza esses critérios aqui. Aí ele não precisa abrir por atributo, né? Mas ele pode dar uma descrição geral e ele pode dizer também que ele tem uma política de diversidade no cenário ideal, né? Aí digamos que o indivíduo faz o processo seletivo e se sente prejudicado ali de alguma forma, ou ele quer saber, ou na verdade é tão opaco que ele só recebe um e-mail automático da plataforma dizendo: analisando seu currículo e nosso retorno foi negativo e obrigado por ter interesse né, em uma carreira na nossa empresa. Aí essa pessoa pode dizer: olha, tá bom, eu olhei e eu queria saber, eu quero contestar essa decisão, porque pelo que você está dizendo aqui, muito bonito na sua política, você, né, leva em consideração, você não exclui determinados elementos e tal, e eu queria saber, eu queria questionar essa decisão, né? Aí o que vai acontecer é que, assim, via de regra, eles não vão mexer nesse algoritmo, porque isso aí eles usam, eles são praticamente assim, é muito engraçado, porque o pessoal de Data Science sabe mexer nisso, mas para eles é como se fosse o Deus. Não vou mexer no meu algoritmo. Eu fiz a limpeza de base, eu não sei o quê, eu fiz isso. Tipo assim, tipo um oráculo, né? Então, o que eles vão fazer? Eles vão tentar te dar uma resposta que seja compatível com o retorno que eles deram, né? Agora, no mundo ideal, deveria, por exemplo, haver transparência em relação a quem foi, então, que passou nesse processo seletivo, se era pessoa com qualificações semelhantes, né? E é muito difícil questionar isso. Assim. Os casos que eu vi no âmbito da União Europeia relacionados, não foram relacionados com o emprego, mas com aqueles casos dos motoristas, dos profissionais que questionaram, disseram assim: olha, eu sou de minoria étnica e eu recebo, eu sei que eu recebo menos da plataforma por minha corrida. Eu sei que eu sou mulher e recebo notas menores, porque todo mundo diz que mulher não sabe dirigir. Então, eu vou questionar isso daí. E aí a gente tem as autoridades trabalhando nisso. Então, assim, me parece que funciona mais se você faz isso chegar para uma análise de uma autoridade. Por quê? Porque a empresa, ela vai usar todos os meios que ela tiver para justificar o que ela tem lá. Porque na cabeça deles, eles fizeram coisa boa, legal, interessante, né? Agora, essa é a vantagem de haver uma governança. No mundo ideal, uma governança poderia olhar para essa decisão específica e para esse questionamento e dizer: vamos ver aqui realmente o que a gente levou em consideração, ou comparar em relação a quem entrou, né, como candidato. Então, assim, é difícil. Por isso que se fala muito também que a avaliação ex ante, né, que é a de fazer a avaliação de impacto, ela é melhor do que essa baseada nas reclamações, porque na avaliação de impacto você, a rigor, deveria abrir quais são os impactos que você pode causar e as medidas que você usou para mitigar esses problemas, né? Então, mas é muito difícil, a gente vive períodos difíceis. Obrigada, Daniela, pela pergunta. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou a Joana Oi. Darby. Débora, Oi, muito Joana. obrigada, tá, pelas considerações, foram significativas. Eu tenho uma dúvida com relação às decisões automatizadas. Tá. Pelo que eu pude entender, elas vão espelhar, digamos assim, mostrar com muita transparência as deficiências da empresa, das políticas da empresa, né? Porque se uma empresa ela não tem uma política consolidada de inclusão e diversidade, isso vai mostrar nas decisões automatizadas.
Então, como que a empresa pode fazer isso na prática para além da implementação dessas políticas? Porque a inteligência artificial, ela é alimentada por banco de dados. Se quem alimenta esse banco de dados é reflexo da empresa, como que fica isso na companhia? Obrigada. Obrigada, Jonathan. Muito interessante esse seu ponto. Nesse material que eu estudei para fazer esse trabalho, eu li um artigo muito interessante do Kleinberg, John Kleinberg e outros. E esse John Kleinberg, ele não é do direito, ele é um cara de ciência da computação. E aí ele trouxe uma solução, só que é uma solução difícil de implementar, porque ele diz, olha, o dataset de treinamento, né, você está usando decisões passadas para você poder, se bem que eu vou entrar em muito detalhe, porque assim, eu vou dizer primeiro o que eu acho e depois eu vou falar um pouco sobre o Kleinberg, que ele tem uma visão interessante, mas é uma visão que eu acho muito quase inocente de quem vê as coisas sempre com bons olhos, que é assim, o que eu acho é que deveria haver uma governança que tratasse efetivamente da diversidade. Então, por exemplo, olha, a governança vai analisar os candidatos que passaram na pré-seleção pelo algoritmo para ir para as fases seguintes. Vamos olhar o perfil desses candidatos e vamos ver se esse perfil está condizente com a política de privacidade. Né? Então, as empresas têm gente de BI, né, de Business Intelligence, de dados, então usa o BI para fazer esse tipo de avaliação e vamos ver aqui como é que está indo. Se essa análise dessa amostra identificar que está vindo um perfil muito aquele lá, branco, homem, hétero, de determinados lugares e tal, aí daria para chamar o pessoal que cuida do algoritmo e dizer, ó, vamos dar uma arrumada nisso aqui? Porque não está vindo legal. Faz aí um treinamento, bota, né, ajusta isso e vamos ver. Isso aqui é uma coisa, certo? Que poderia acontecer. Aí o Kleinberg, ele vai lá e fala assim, que é justamente isso. Você usa um dataset, esse dataset ele precisa ser diverso o suficiente, você precisa buscar em lugares, precisa ser diverso o suficiente para você conseguir testar e treinar o algoritmo dentro de um universo interessante. Aí o que você vai fazer? Você vai guardar esse dataset. Aí depois você vai lá e vai usar um outro dataset de testes, porque esse dataset de testes ele vai também rodar, e aí você vai ver se ele cuspiu o resultado mais ou menos do jeito que o teu dataset que você treinou com o teu dataset de treinamento. Se tiver dado tudo certinho, aí você coloca em produção. Aí o Kleinberg fala, se alguém questionar, o que pode acontecer? Você pode voltar no dataset de treinamento e dizer, olha, o meu dataset de treinamento ele é constituído dos seguintes elementos, dos seguintes atributos. E aí, portanto, identifica-se ou não o viés indesejável que você está querendo combater. Só que isso é uma análise custosa. Por quê? Primeiro, você tem que guardar os datasets. E muitas empresas que são clientes dessas ferramentas não são quem treinou o dataset. E muita gente que desenvolveu pode ser que não guarde esse dataset aí. Às vezes tem muita startup, empresa pequena, é caro guardar, tem que guardar por muito tempo, etc. Segunda coisa, olha que loucura para o titular. Porque, assim, o Kleinberg, ele falou assim, que é uma coisa interessante. Olha, a gente pode usar auditorias e as auditorias, elas vão avaliar esses datasets de treinamento e vão avaliar esse algoritmo para poder identificar aí os vieses. Só que qual é o caminho que precisaria acontecer, então? O titular, ele precisaria ir na autoridade de proteção de dados e a autoridade de proteção de dados, ela iria fazer uma auditoria nesse algoritmo para poder identificar o que pode acontecer. E todas essas coisas tomam tempo, né? Por exemplo, o próprio titular de dados, muitas vezes, ele não vai nem saber que existe, por exemplo, a auditoria. Quem vai saber, claro, é a autoridade de proteção de dados que vai poder se utilizar dessa ferramenta. Agora, são coisas, né, que custam, né? Tem empresa que não guarda documento e base
por tanto tempo assim, documentação até mais, né? Porque base de dados eles querem ter tudo para sempre, por todos os séculos e séculos, amém. Mas é isso, assim. Então, existem caminhos em termos de governança, em termos de auditoria, e especialmente para o pessoal que é de exatas, existem a forma de desenvolver, os formatos de desenvolvimento que você precisa guardar para você poder deixar aquilo rastreável, que é o dataset de treinamento, aí ele fala o resultado que você queria alcançar e o resultado que você alcançou. Deixa eu abrir aqui o meu. Eu tenho que abrir meu trabalho. São 3, é porque eu esqueci já. São 3 coisinhas que você precisa ter para mostrar. E aí ele, como cara de exatas, ele fala assim, olha, isso é inclusive melhor do que você deixar isso a critério do recrutador, porque esse cara também é preconceituoso. E ele não vai dizer que critério que ele usou para te colocar ou não, para não te colocar, né? Ele só vai ter que justificar com base na política de diversidade. E aí, por isso é que sim, a política de diversidade ela é tão importante. Porque, por exemplo, eu já tive amigas que disseram assim, que sofreram assédio aí na vida executiva, que disseram que o gestor disse, eu só não te demito porque a gente é obrigado a... Isso é uma situação péssima de assédio. A gente é obrigado a manter um percentual mínimo de mulheres e eu preciso de você para fechar essa conta. Porque senão ele tinha feito o quê? Tinha mandado embora mesmo. E era um cara totalmente assediador moral, vamos dizer assim. Tudo bem que eu estou dando uma visão parcial, mas é um exemplo, tá? Então, assim, as políticas de diversidade, elas têm esse efeito também, seja por meio do algoritmo, seja fora dele, né? E aí o Kleinberg, numa visão super otimista, ele diz, eu acho que é até melhor do que recrutar por uma pessoa física, por um ser humano, mas isso em condições normais de temperatura e pressão, né? Isso entendendo que vão guardar os datasets, que vão guardar quais eram as 3 coisinhas lá que eu vou já dizer o que era, e que as auditorias serão, né, informadas de forma transparente, serão fornecidos os dados e etc. Então, é mais ou menos isso. Deixa eu pegar as 3 coisinhas que o Kleiber fala. Mas, enquanto isso, se quiserem, fiquem à vontade para fazer outros questionamentos. Débora, eu vou ter que abusar da sua boa vontade, mas eu estou muito curiosa. Como é que fica o legítimo interesse como base legal, na sua opinião? Essa é uma pergunta muito interessante, mas muito difícil de responder também. Sim, Porque é assim, no fim das contas, o que a gente vai ver é que, assim, sendo muito transparente, eu usaria o legítimo interesse e daria a chance de opt-out, mas deixando claro que o que foi treinado já foi treinado e já está feito, porque muitas vezes não vai se fazer, o esforço é grande, né, de custo, de tempo e etc. Mas é preciso dar a chance de opt-out, é preciso ter um aviso de privacidade que seja, né, minimamente transparente, que atenda determinados parâmetros, é preciso ter a avaliação de impacto algorítmico e é preciso se abster de determinadas práticas, como tratar dados de crianças, que no próprio GDPR está expressamente proibido, né? E determinadas coisas. Porque, por exemplo, mais ou menos a exemplo do ChatGPT na Itália, quando foi bloqueado. Ele foi bloqueado e ele assumiu um compromisso perante a autoridade italiana, a Garante, para que eles voltassem a atuar. Então, não foi alterada a base legal. E eles tinham dito que eles usavam o legítimo interesse para muita coisa. Mas eles se comprometeram a uma série de medidas que eu tenho aqui fresquinhas, porque por causa de uma outra aula que eu dei. Peraí que eu vou trazer. Peraí.
Ó, o que o ChatGPT se comprometeu a fazer? Ó, ações. Aviso de privacidade informando como os dados são tratados para treinar algoritmos. E lembrando que o usuário tem direito de opt-out no próprio aviso de privacidade. Estender a política de privacidade a usuários fora da área logada, porque aí é de lascar também, né? Tem que ser para todo mundo, não pode ser só para quem assina. Ou para quem também criou um perfil no ChatGPT, né? Deu direito aos europeus ao opt-out online do tratamento para treinar algoritmos. Então, quer dizer, aí só que foi só para os europeus, né? Mas ok. E criou uma página Welcome Back para o restabelecimento na Itália, com links para a nova política e com novos avisos de privacidade. Ou seja, ele teve que fazer uma lição de casa. Aí, inseriu mecanismos de exclusão de dados incorretos, embora eles tenham dito que é praticamente impossível detectar incorreções. Isso eu fico, assim, hashtag chateado, né, com esse tipo de afirmação, mas enfim. Esclareceu que tratará dados de usuários para execução de contrato, mas que seguirá usando dados pessoais para treinar algoritmo com base no legítimo interesse, assegurando o opt-out. Ou seja, para quem se inscreveu e que quem está usando lá o ChatGPT, eu vou tratar os dados para execução de contrato, porque eu preciso melhorar para você. Eu nem sei se isso entra naquela necessidade para execução de contrato, mas enfim, precisaria de uma análise mais aprofundada. E eles inseriram opt-out para os europeus quanto ao treinamento do algoritmo com dados do histórico de chat da OpenAI. Então, quer dizer, se vocês quiserem, eu tenho aqui também o... Peraí, deixa eu ver se eu consigo botar só o... Interessantíssimo, a gente está aqui abismada. Vou botar Legal que aqui você pesquisou isso. eu vou botar o QR Code da decisão aqui. Vou compartilhar. Ó. Eu não vou compartilhar o slide todo porque tem a logo da outra instituição, onde eu dei aula, mas está aqui, se quiserem baixar. Aí tá em italiano, mas tem a tradução para o... Eles têm a página traduzida para o inglês, a Garante, mas também o browser, dependendo do browser que você usa, dá para fazer uma tradução ali para o português. Deu certo, obrigada. Nada. E aí, eu queria ver... Faltam 5 minutos. Deixa eu procurar as coisinhas do Kleinberg para eu responder a Joana Dark. Espera aí, viu? Kleinberg. E aí eu mando o artigo dele também. Ótimo. Achei muito interessante, né, a resposta do ChatGPT no sentido de enfiar a execução de contrato de alguma forma para justificar o atendimento ao artigo 32 do GDPR, porque é de matar esse artigo 32 não ter legítimo interesse, né? É. Exatamente. Porque execução de contrato ou cumprimento de lei que você trouxe, consentimento expresso, Jesus do céu. Não, é impossível, é impossível. Ele coloca aqui, manter artigos de choice, a escolha dele de outcomes, né? Ou seja, do resultado, a escolha do que ele chama de predictors, que são os critérios, eu quero que faça isso, né? O predictor, ele conecta com o outcome, né? E a escolha de training datasets, que é o dataset de treinamento. E aí ele diz, olha, com essas 3 coisas, você consegue auditar um algoritmo e estabelecer se existe ou não discriminação. E aí ele, inclusive, é a favor de usar dados pessoais sensíveis como forma de identificar a discriminação. Aí ele diz assim, por exemplo, numa seleção para entrar numa universidade,
Aí vai lá, um aluno tem um currículo excelente, nota 10, mas a carta de recomendação que ele recebeu não é muito entusiasmada do professor dele de escola. E aí, se eu tenho a informação de que essa pessoa é uma pessoa de uma escola, de um bairro pobre, uma pessoa negra, você consegue entender por que essa carta de recomendação não veio tão entusiasmada. Só que aí, quanto a isso, eu discordo do Kleinberg, e aí eu vou trazer um ponto do Schauer. Ele é sensacional, o Schauer, que ele disse o seguinte: olha, existem dados, existem bases de dados raciais e existem bases de dados que incluem raça. E existe uma diferença entre essas duas. As bases de dados que incluem raça, elas colocam vários elementos para análise. E apenas um deles é raça. E as bases de dados raciais colocam a raça como um dos elementos determinantes, né? Como um dos elementos, assim, como um dos critérios, né? Para que determinada decisão seja tomada. Então, ele diz assim, se você tem uma base de dados que inclui raça, então você não, na sociedade preconceituosa que nós temos hoje, você tira a raça e você usa só os outros elementos. Porque a existência desse dado aqui nessa base, ela vai prejudicar a análise, porque a sociedade em que vivemos é preconceituosa. Então, eu achei isso interessantíssimo, assim. É engraçado, o Schauer, ele tem horas que ele diz assim, advogado não faz esse tipo de raciocínio, tipo assim, em algumas reflexões que ele faz, mas ele é sensacional o livro. Se tiverem a oportunidade, leiam, é muito bacana. Nossa, muito, muito obrigada, Débora. Super legais os seus insights, a sua pesquisa. Eu que agradeço. É apaixonante, né? Dá para ver que realmente é uma responsabilidade enorme pesquisar esse tema. Agradecemos muito que você puder mandar para a gente de referências bibliográficas, aqui os pesquisadores estão super interessados. Pode deixar que eu mando. E uma pena, né, que é online, que a gente não pôde se ver pessoalmente, você aqui todas, mas... Eu gostaria muito de estar aí nessa cadeirinha aí, que era a minha. Mas olha, a gente tem uma observação que a gente fez logo no início, esse painel aqui é um concurso de mulheres, né? Olha que bacana. Ah, maravilhoso, maravilhoso. Precisamos mais e mais. Salvo o professor Diogo, né? A gente só teve mulheres aqui presentes. Uma ilustre participação entre as mulheres, mas aí agora eu vou trazer a Ruth Bader Ginsburg também, que disseram qual é a composição ideal da Suprema Corte. Ela disse 100% mulheres. Aí eles, 100% mulheres? Eu disse, ninguém se espanta com uma corte 100% homem. Por que eu não posso dizer 100% mulheres? É verdade, né? Então, é isso. Legal. Muito bom. Prazer enorme ter participado. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. E vou mandar o material e fico à disposição. Ótimo, muito obrigada. Eu vou passar a palavra para a Evelyn, a coordenadora também, para ela encerrar. Well, thank you very much for having us again. I don't know if you listen my intervention. Hablo español, si quieres, puedes hablar español. Sí. Sí, que muchas gracias porque justamente comentaba con el doctor Diego Ricci que estamos muy interesados en seguir investigando lo del interés legítimo que han mencionado tanto y de que es como muy distinto lo que nosotros manejamos aquí, más que nada basándonos en la privacidad y esto del entrenamiento algorítmico, pero definitivamente agradezco mucho el haber compartido con nosotros esta excelente